Quem já ouviu falar sobre salvação? Quem de nós não quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Eu acredito que você aí do outro lado também quer ser salvo ou salva. Todo mundo quer ser salvo de alguma coisa, o tempo inteiro, né? Salvação é algo bom. A palavra salvação já diz. Então eu, Tatiana de Paula, teóloga, psicanalista, venho através desse vídeo falar com você um pouquinho sobre a salvação. Existem quem diga que a salvação se perde mesmo depois de recebê-la. Existe quem diga que não, que a salvação não se perde. Mas o que me importa mesmo é o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Não é o que eu acho ou deixei de achar, não é o que fulano acha ou ciclano acha, mas o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então vem comigo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes, eu já peço para vocês deixarem aí seu joinha aqui embaixo, deixem seu like, curtam esse vídeo, me ajudem, gente, a divulgar esse canal, fazer com que essa palavra alcance mais vidas. Essa é a meta desse canal. E para que isso possa acontecer, eu preciso de cada um de vocês, divulgando. Clique aqui no botão embaixo, compartilhe esse vídeo, compartilhe com um contato do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram, compartilhe nos seus stories, para que essa plataforma possa ver que esse vídeo está sendo visualizado, está levando likes e a própria plataforma recomende esse vídeo para outras pessoas, ok? Então eu conto com vocês. E para você que é novo aqui, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Vou começar pelo livro de João, o Evangelho de João, conhecido por muitos, no capítulo 6, versículo 35, fala assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Agora vamos para o versículo 37 do mesmo capítulo. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Depois eu vou para o próximo versículo. Eu vou ler um pouquinho mais de versículos, tá? Nesse vídeo. Então, aqui está falando que aquele que crê em mim, crê em quem? Em Jesus. Jamais terá sede. E o que o Pai me der, aquele que Deus entregar para o Filho, Jesus, jamais será lançado fora. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Que crer nele não terá sede. E nos faz lembrar aquele episódio do rico e do Lázaro. O rico, depois de ter sido morto, né, de estar morto, quando ele chega num lugar que foi determinado por ele, foi determinado a ele, ele pediu para Lázaro que apenas molhasse com a ponta do dedo a língua dele. Por quê? Porque ele tinha sede, muita sede. Isso quer dizer que aquele que crer, Lázaro cria, não tem sede, não passa sede. E também nos leva a entender que Lázaro, né, ele creu e recebeu a vida eterna. O rico não. E também no versículo que eu li fala assim, gente: aquele que o Pai me der, de modo algum lançarei fora. Então me fala, tem como eu, Tatiana, eu creio no Senhor, né?
Eu já fui escolhida, predestinada, tá? Para receber a vida de Deus. E eu sou predestinada, né, a ser dada a Deus, a Jesus. E aí Jesus fala, aquele que o Pai me der, de modo algum eu lançarei fora. Ou seja, de modo algum eu vou jogar fora. De forma alguma, eu lançarei fora. Se eu creio nele e vou até ele, eu não serei lançada fora. Ok? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vamos seguir. Capítulo João 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Que todo aquele que vier até Jesus não seja lançado fora. E de modo algum será. Entendeu, gente? Faz sentido para você essa palavra? De modo algum será lançado fora. Ah, então, mas é aquele que um dia serviu ao Senhor, né, congregou onde eu congregava, ou reuniu onde eu reunia, e se desviou, se afastou do Senhor, foi viver a vida e não voltou mais. Ele não perdeu a vida eterna? Ele continua sendo salvo? Eu estudando a palavra, buscando, né, luz da palavra de Deus, revelação na palavra, o Senhor me levou àquela passagem que fala sobre, naquele dia, aqueles que vão falar assim, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, né? Eu fiz coisas milagrosas, grandiosas em teu nome. E Jesus vai falar para eles, eu não vos conheço. Isso nos mostra que, no meio do povo de Deus, tem aqueles que falam em nome de Jesus, que congregam e falam em nome de Jesus, que servem, né, ali em nome de Jesus, e de repente eles podem simplesmente afastar esse caminho, e tem uns que afastam, voltam, afastam e fica nessa vida. E aí, a própria Bíblia nos mostra que existem sim aqueles que acreditam, né, ser salvos, mas não são salvos. Mas eu te servi, Senhor. Eu fiz a tua vontade. Como assim? E o Senhor vira e fala, eu não vos conheço. Estes, sim, são aqueles que se acham salvos, têm a certeza da sua salvação, mas não são. Porque aqueles que verdadeiramente creem em Jesus e são salvos, meus queridos, certamente eles vão amar viver uma vida ligadas a Jesus, ligada ao Espírito Santo. Essa é a diferença. Não sei se os irmãos, os irmãos, amigos, amigas, familiares entendem. Tem muita gente que fala sobre Jesus, mas não são salvos. Falam de Jesus, mas não vivem a vida com Jesus. E quando eu vivo essa vida com Jesus, de modo algum eu vou ser lançada fora. E se aqueles lá, o Senhor fala assim, eu não vos conheço, foi lançado fora, é porque eles não criam. Não crer é não receber Jesus. Até sei que tem um Jesus aí, mas eu não creio muito.
Eu uso o nome de Jesus, mas só uso. Eu não vivo, eu não entreguei minha vida a Ele. É interessante usar esse nome, entendeu? A Bíblia mostra isso, que haverá aqueles, existem já, existe em todas as eras, vamos dizer assim, todos os tempos, existiam homens que falassem em nome de Deus, que falassem em nome de Jesus, e não pertenciam a Ele. E sim, estes, Jesus vai dizer a eles, eu não vos conheço. Então, certamente, não foram salvos, não receberam a vida eterna. Por isso, meus queridos, não se engane, não se deixe enganar. O fato de alguém usar o nome de Jesus não quer dizer que ele é salvo, que ele tem a vida eterna. Mas se eu e você, nós cremos, recebemos Jesus na nossa vida e a gente busca a vida de Jesus todos os dias, não quer dizer que eu não vou errar, não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que eu não vou pecar e nem que você não vai pecar. Nós vamos pecar, mas nós não vamos viver na prática do pecado. Eu vou tropeçar? Vou, sou ser humana, sou ser humano. Mas eu não vou viver naquela prática. Entendeu? Então, existem aqueles que sim, usam o nome de Jesus, falam de Jesus, congregam e tal, mas tropeçam no pecado e ficam na prática do pecado e não saem dali. Entendeu essa diferença? Aí está a grande diferença. Tropeçamos, mas voltamos logo ao nosso Senhor. Então, estes, de modo algum, serão lançados fora. De modo algum, vão perder a salvação. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10. Gente, presta atenção aqui, olha isso. Versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, as ovelhas seguem o seu pastor. Ela caiu aqui, ela tropeçou, ela ouve a voz do pastor, ela levanta e vai. Ela não permanece onde caiu. De modo algum elas perecerão. Essas que o receberam, que permanecem com ele, que ouvem a sua voz e o seguem, não perecerão. Versículo 28. Não sou eu que estou falando, é a Tati que está inventando. Versículo 28. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Aqueles que creem no Senhor, que receberam a vida eterna, ninguém é ninguém, gente. Nada é nada. Ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura vai separar essa pessoa de Jesus. Ninguém, nada disso, vai tirar a vida eterna dessa pessoa. Entendeu? É maravilhoso. Ah, mas então... eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna e é isso aí. Então quer dizer que eu posso crer, recebo a vida eterna e continuo vivendo a minha vida de qualquer maneira. Não. Até porque aqueles que creem em Jesus, de fato, o receberam, a estes predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou,
a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estes, certamente, eles vivem uma vida aqui buscando a Deus, sabe? Uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de temor e tremor, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Tanto que lá em Mateus fala que a estes também glorificou. Nós ainda não chegamos nesse tempo, mas ali é falado como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque os que receberam a vida eterna, eles vão ser glorificados. Os que creram de fato, eles serão glorificados. Aos que chamou, aos que foram justificados e aos que foram glorificados. Que eu e você venhamos a fazer parte destes, aos que foram chamados, aos eleitos de Deus, aos escolhidos que foram entregues a Jesus. Claro, Jesus está disponível para todo mundo, mas tem alguns que não querem e tem outros que fingem querer, mas querem assim. Eu aceito Jesus, mas eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito. E não é assim. Aquele que quiser seguir, tome a sua cruz. Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz. Você quer ter uma vida com Deus? Você quer ter a vida eterna? A partir do momento que você recebe a salvação, que você crê no Senhor verdadeiramente, sim, você já recebeu essa vida eterna. Mas para você chegar nisso, gente, crer, receber, você vai entender tudo isso, que é tomar a cruz e seguir o Senhor, a si mesmo se negar. E tem muitos que não se negam, usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, abrem ministério, né? Abrem denominações, congregam, e tem uns que ficam até famosos e tal, mas não estão tendo uma vida com Deus. Não é que abrir denominações, ter ministérios é errado, obviamente que não é errado. Mas nós temos que ter esse time, sabe? Tá seguindo a vida de Deus? Tem um viver com Deus? Tem intimidade com Deus? Porque não basta apenas expulsar demônios em nome de Jesus. Não basta apenas, falei em teu nome. É necessário você ver a vida da pessoa. A minha vida, a sua vida, é o nosso testemunho. Aí quando eu olho para um viver de alguém e falo assim, puxa, aquela pessoa mudou, que transformação. Puxa, aquela pessoa, ela ama Deus, porque é visível que ela ama Deus. Não é sobre milagres que eu estou falando, não é sobre sinais, mas sobre uma vida com Deus. Se você é essa pessoa, certamente, você tem a vida eterna, você tem a sua salvação. E se você tem essa salvação, ninguém toma ela de você. Entendeu, meus queridos? E para fechar aqui, João, hoje eu fiquei só no Evangelho de João, né? Mas tem muitos versículos que a gente poderia ler e falaria sobre isso. 20 e 31, tá? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Para que tenhais vida em seu nome. Então, nós somos registrados, nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos chamados, justificados e glorificados. E estes têm a vida eterna. Esses que têm uma vida separada, uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor, que creram nele verdadeiramente, têm a vida eterna. Agora, aqueles que falam de Jesus, mas que deixaram um caminho, que vivem mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa, meus queridos, esses ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Falam dele, faz até coisas em nome dele, mas, infelizmente, é superficial. Fico aqui com esse vídeo. Sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. E até a próxima. Meu beijo.